CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje traz as maiores tendências da Agenda ESG para este ano de 2024. Eu converso com a Nathalie Unterstel. Ela é presidente do Instituto Talanoa, uma organização dedicada a políticas climáticas. Nathalie, que prazer te receber aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Tudo bem, Rosana? Prazer é meu de estar aqui com você e com os ouvintes da CBN. Nathalie, eu elenquei aqui 10 fortes tendências para a Agenda ESG nesse ano de 2024 e gostaria que você desenvolvesse os tópicos aqui para os nossos ouvintes, considerando a sua vasta experiência, como você se especializou na área do clima e como vem demonstrando isso ao longo das suas entrevistas, dos artigos que você escreve, né? Se tornou de fato uma referência quando a gente fala de emergência climática. Primeira tendência apontada pelos analistas, ação climática. De acordo com eles, os especialistas vão, agora nesse ano, se empenhar mais em reduzir as emissões de carbono e acelerar a transição energética, investindo pesado em energias renováveis. Você concorda com isso, Nathalie? Concordo absolutamente, e a gente está nessa década, né, que é a chamada década crítica aí para a redução das emissões. A gente precisa cortar todas as emissões do mundo todo pela metade até 2030. Então, não é mais uma questão, Rosana, de reduzir um pouquinho, né, mexer 1%, 10% das emissões de uma companhia ou de uma cidade, de fato, da gente ir para o zero, né, mirar no zero e fazer um esforço aí radical, no sentido de ir à raiz. Eu acho que isso foi muito bem colocado agora nessa última COP realizada em Dubai. Tem espaço para a gente transformar todos os setores, né, do transporte, que foi citado na decisão final e que é tão importante para todos nós, até a questão, enfim, dos alimentos, passando, claro, pela questão energética. Então, eu acho que essa tendência, ela não é só muito clara, como ela é urgente. Se a gente não fizer isso, a gente sabe que tem aí consequências vastas e que estão ficando cada vez mais visíveis para todos nós, né? Você acha que esse investimento em energias renováveis para fazer essa transição para uma economia de baixo carbono começa em determinados segmentos ou vai ser um movimento em massa? Olha, eu acho que já não dá mais para sequenciar. Aqui no Brasil, a gente sempre falava: primeiro a gente vai resolver o desmatamento, depois a gente vai acabar olhando para os demais setores, né? Provavelmente os ouvintes já, enfim, escutaram algo nessa direção, porque o desmatamento é a nossa maior fonte emissora. Então, em geral, por anos, por décadas, a gente pensou dessa forma. Agora não dá mais. A gente precisa e vai ter que fazer um movimento massificado e, na realidade, simultâneo em todos os setores da economia. Inclusive porque a gente tem visto que quanto menos emissões, né, mais limpo, mais moderno, mais atual, né, mais ligado, enfim, com o tempo que a gente vive. Então, é essa movimentação que está colocada e lá fora, ou melhor, aqui no Brasil também, a gente fala muito da corrida para zero emissões. A verdade é que a gente está experimentando exatamente isso, é quem chega na frente, né, em todos os setores. E isso envolve também os pequenos, os médios, empresários, gente de todas as áreas aí que tem o que fazer, que tem o que mostrar e que tem o que ganhar com isso também. E o Brasil goza de uma posição privilegiada, porque além da nossa vocação natural, né, o nosso país é um santuário para a geração de energia renovável. A gente está vendo aí que está se criando um ambiente jurídico favorável para o desenvolvimento dessas novas tecnologias. Sim, a gente teve um investimento muito importante, né, desde os anos 70 e que fez com que nós pudéssemos chegar hoje com essa bela marca de mais de 90% da luz, enfim, da eletricidade que a gente consome, ser baseada em energias renováveis. Isso é um, enfim, um presente, eu acho ah, que nos foi deixado, né, um legado do passado. A gente tem que cuidar um pouco, porque o risco agora, inclusive por conta da mudança do clima, é que essas energias, por exemplo, aquela que é gerada pela
pelas hidrelétricas, ela não consiga se manter no mesmo nível, né? Porque a mudança do clima já está mexendo, já mexeu no regime de chuvas, está com novas fontes e sempre há um pouco de risco da gente ver a entrada, como tem acontecido nos últimos anos, de as fontes não renováveis são mais caras, a nossa conta de luz aumentou. Então, Rosana, nós temos o ônus e o bônus agora de ter tantas renováveis e uma responsabilidade grande nesse próximo ano e nos seguintes de poder manter e, quem sabe, até aumentar aí para completar a nossa transição, tanto na área da energia, enfim, da eletricidade, quanto no transporte também, que ainda é metade baseado aí em fontes fósseis. Muito bem, vamos então, Nathalie, à próxima tendência apontada pelos especialistas que vai pegar forte nesse ano de 2024. Diversidade e inclusão. Mais empenho por parte dos empresários na criação de locais de trabalho com gente de todo tipo, origem social, raça, idade, ou seja, um time diverso e, mais que isso, um time inclusivo para que as pessoas possam se sentir bem ali no local de trabalho e possam florescer, né? Cada um com seu talento. Rosana, isso é sumamente importante aqui no Brasil, ainda que seja uma tendência global, né? Mas o nosso país é um país que mais da metade da população é autodeclarada parda, preta, enfim, e isso não exatamente se reflete nas instâncias econômicas e também sociais. Então, a gente vem, eu acho que não só reconhecendo essa necessidade de avançar com diversidade, e não só diversidade, como você falou, inclusão, né? Equidade. Isso é uma caminhada, eu acho que muito difícil para alguns segmentos, para alguns setores, né? E particularmente, eu acho que a gente vê o quanto, mesmo a questão de gênero, a questão, enfim, do protagonismo feminino ainda é uma área a se avançar. Mas eu gosto muito de saber que essa é uma tendência que está colocada para nós, porque é exatamente o que a gente precisa, né? Na área em que eu atuo mais diretamente, há um movimento muito grande e muito até coordenado já da gente imaginar que nós não vamos, da gente, aliás, mais do que imaginar, afirmar que nós não vamos conseguir resolver os problemas que nós temos hoje na questão ambiental, por exemplo, se a gente mantiver os mesmos grupos, as mesmas, enfim, a mesma falta de diversidade, né, colocada atualmente. A gente precisa mudar as lideranças para poder avançar também nesse sentido. Então, há uma questão de inovar nesse sentido para poder ter ganhos enfim, em resolver problemas, né? Não é só uma questão de boa vontade ou de olha como a gente está sendo benevolente, não tem nada a ver com bom mocismo, isso tem a ver com gerar impactos reais, concretos aí e, enfim, perceptíveis na sociedade. Foi bom você ter tocado que não é apenas uma questão de justiça social, essa tendência de diversidade e inclusão. Quando você tem um time heterogêneo, né, um time diverso, multifacetado, um time plural, você melhora a performance, o engajamento dos colaboradores, fomenta a inovação e muito da reputação. Eu tenho um dado aqui, Nathalie, mostrando que atualmente 67% dos consumidores admiram marcas que apoiam a diversidade. É exatamente esse tipo de impacto que a gente está falando, né? As pessoas conseguem se reconhecer, acho que especialmente para quem está aí no mercado, enfim, diretamente, né, ligado aos mercados consumidores finais, é isso. As marcas hoje elas têm que refletir os seus consumidores e eles são consumidores de diferentes origens, de diferentes, enfim, credos, e eu acho que é isso que está colocado, né? Agora, tem desafios, quer dizer, fazer essa mudança, avançar nesse sentido, muitas vezes traz aí alguns reveses, muitos questionamentos. Então, as empresas elas têm que estar preparadas, não só para se abrir à diversidade e inclusão, mas para poder manter essa jornada, que eu acho que é o ponto mais crítico, né? Conseguir sustentar avanços nesse sentido. Nathalie, mais uma tendência que vem com tudo agora em 2024 é o bem-estar dos colaboradores, mas não só do ponto de vista físico, a importância também de se olhar para a saúde mental. Isso é uma forma de tornar a força de trabalho mais coesa e de aumentar a produtividade. Os empresários e empresárias brasileiros
estão indo nessa direção? Olha, eu acho que esse último ano, pós-pandemia, de fato, né, acho que a gente pode considerar que foi em 2023 que a gente virou a página, de fato, do período pandêmico. Eu vi muita movimentação no sentido, de se acolher questões de saúde mental no ambiente de trabalho, enfim, no campo, né, de trabalho social também, e especialmente na área de ativistas, especialistas, estrategistas que lidam com causas como a mudança do clima, uma necessidade, de fato, da gente considerar a ansiedade climática e, enfim, eco-ansiedade, tem novas ansiedades que foram surgindo ao longo dos tempos, né? E esse é um assunto que requer é muito delicado a gente tratar disso, né? Não basta dizer que há um problema individual, que o indivíduo pode tratar isso, por exemplo, fazendo uma terapia, ele indo até um psicanalista ou um terapeuta e resolvendo. Obviamente não, a gente precisa de um ambiente que suporte, que sustente, enfim, um bem-estar e uma boa saúde mental. E é por isso que a gente vê, e eu acho que é ótimo que essa tendência esteja colocada, eu estou absolutamente com ela, a gente criar esses ambientes que são mais saudáveis, né, que são mais, de novo, a gente volta na inclusão também, porque as pessoas precisam se sentir acolhidas, né? Uhum. E agora, eu acho que as ferramentas para essa inclusão e esse acolhimento acontecerem, elas não necessariamente estão prontas. Por exemplo, que empresa está pronta hoje para lidar com a ansiedade climática, que está presente, não é só em quem trabalha diretamente com a causa. A tendência, ela traz um desafio grande para os empresários, que é ter as ferramentas certas para lidar com os tempos em que vivemos, né? E eu acho que isso ainda está em processo de se organizar, não está resolvido, mas o primeiro passo é, de fato, né, reconhecer a sua necessidade. Vamos lá para a próxima tendência, mais responsabilidade com a cadeia de suprimentos, a cadeia indireta. Então a gente vai observar o maior controle dos fornecedores, não só para garantir a redução das emissões de carbono, mas também para monitorar a cadeia produtiva, evitando assim que haja ocorrência de trabalho infantil, trabalho análogo ao da escravidão, por exemplo, desrespeito aos direitos humanos, ou seja, uma produção ética. Seria o melhor dos mundos, né, Nathalie, se a gente tivesse, assim, essa cobertura mais abrangente, não só das operações internas de uma empresa, mas também toda a sua cadeia indireta, todos os elos que participam ali da produção, né? Rosana, essa questão da responsabilidade nas cadeias, por muito tempo a tendência era que as empresas, enfim, e os próprios investidores, eles assumissem de maneira voluntária, ou seja, eles tentavam construir cadeias de suprimentos mais antenadas aí com as questões socioambientais. Mas a tendência agora é outra. A tendência é que estão surgindo legislações cada vez mais rígidas mundo afora. A gente viu acontecer no Reino Unido, na União Europeia no último ano, a adoção de leis duras, por exemplo, anti-desmatamento, que consideram também a questão dos direitos humanos, enfim, né, a questão de trabalho análogo à escravidão. Então, a gente está passando de um modelo muito voluntário, em que as empresas poderiam fazer algo a respeito, para o modelo em que elas têm que fazer, elas são obrigadas, né? Claro, aqui o que está em jogo, além da reputação, além da marca, são há riscos materiais, riscos financeiros, né? Elas podem acabar sendo multadas, elas podem acabar perdendo mercados, acesso a mercados internacionais, se elas não forem capazes de demonstrar, por exemplo, que elas estão livres do risco de desmatamento, entre outros. Então, essa é uma tendência que está colocada, inclusive a China começou a considerar uma legislação do mesmo tipo aí, anti-desmatamento, né? Os Estados Unidos avançando aí com o que a gente chama de ato de florestas também. Então, é uma questão de tempo para isso se tornar um padrão regulatório internacional, né? E óbvio que para produtores e, enfim, fornecedores, investidores brasileiros, essa é uma matéria de suma importância. O comércio internacional para a gente né? Então, é algo que eles precisam se preparar desde já, se é que já não estão preparados para lidar,
porque vem com cada vez mais força por aqui. Transparência, Nathalie, que vem forte também em 2024. Demonstrar todas as estratégias que estão sendo tomadas, isso com relatórios detalhados e com métricas claras. Essa é uma queixa antiga, né, para quem lida com a agenda ESG. Pois é, a gente vê muitos relatórios, né, Rosana? Tem Uhum. essa coisa, antigamente, o que que era a responsabilidade social corporativa, agora o ESG, era uma questão de produzir bons relatórios, ser capaz de documentar, né, boas práticas e tal. Mas agora a gente também está passando dessa fase, em inglês o termo é reporting, né, da relatoria, dos relatos e tal, uma fase não só de implementação de compromissos, mas também de regulação. Então, a tendência muito forte é essa cobrança pública, né, com efeito legal, em muitos casos, dos compromissos. Então, para quem está bem antenado com a questão climática, na COP de Glasgow, que aconteceu há 2 anos, houve uma chuva, né, ainda bem, uma chuva de compromissos, empresas que fizeram anúncios de metas ambiciosas, por exemplo, de zerar emissões em 2030, zerar emissões em 2040. Empresas brasileiras, inclusive, assumiram esse tipo de compromisso. Digamos, o efeito rebote, que foi a sociedade civil, os cientistas, os jornalistas perguntando: você vai cumprir isso? Cadê o seu plano de ação? Né? E a fase agora da transparência não é só a transparência agora de como é meta, por que que se anunciou alguma coisa, mas é de fato como tudo isso está sendo cumprido e se vai dar tempo, né? Se há realmente uma tendência a novas iniciativas. Agora, na COP de Dubai, a gente viu o nascimento de algumas muito fortes e o próprio secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres, ele criou um grupo de alto nível para auxiliar esse processo de checagem, né, dos compromissos privados. Então, está todo mundo muito interessado que sim, que tenham avanços, que tenham ambição, mas que seja para valer. E aqui a palavra principal, Rosana, que tem, ou melhor, a expressão que tem se usado é total honestidade. Foi isso que a gente ouviu bastante lá em Dubai. Não é só ser transparente, é ser honesto. E acho que no ambiente corporativo isso tem um peso grande, né? E nessa linha de transparência, Nathalie, me parece que é muito importante também a gente encontrar um lugar confortável para a padronização dos dados. Para você não comparar banana com maçã, né? Por isso que a gente está vendo o movimento mundial no sentido de se estabelecer as taxonomias, que são esses catálogos de classificação daquilo que é realmente sustentável ou não, para a gente conseguir separar o joio do trigo. Sim, e hoje países assim muito diferentes entre si. Eu tive a oportunidade em 2023 de acompanhar um trabalho no Sri Lanka, né, no antigo Ceilão. Eles lá já têm a taxonomia deles, já está sendo implementada pelos bancos. Ao mesmo tempo, aqui no Brasil, a gente também teve avanços nesse sentido. Então, esses padrões de relatoria, hoje, eles, inclusive, para o caso das instituições financeiras, eles já estão regulados, né? O Brasil está avançando um pouquinho mais e mais aí, com a taxonomia, tem projetos de lei nesse sentido, houve uma consulta pública feita pelo governo federal. A gente, por enquanto, tem resoluções do Banco Central que valem aí para o setor financeiro. Para os demais setores da economia real, eu acho que vai levar um pouquinho mais de tempo. Mas, como eu mencionei, a gente tem casos hoje de países muito pequenos, como Ceilão, que já fizeram a lição de casa, e, claro, outros grandes, a China, a região da União Europeia também estão avançando. Então, está deixando de ser uma coisa muito voluntária ou muito voluntarista. Vamos lá então agora para analisar a tendência de finanças sustentáveis. Agora em 2024, o financiamento sustentável vai crescer muito, o governo e as empresas vão emitir mais títulos verdes e as instituições financeiras devem desenvolver produtos de investimento centrados em ESG. Você realmente confia nessa tendência? Olha, para viabilizar os planos, para, enfim, ser transparente, para poder, de fato, realizar a redução de emissões, né, a descarbonização, a gente precisa investir, a gente precisa ter acesso a recursos. E esse ano de 2023, nós voltamos a sinalizar para o mundo o nosso interesse em atrair esse tipo de investimento. Então, houve uma série de sinalizações, eu destaco aí pelo governo federal,
também por governos estaduais, mas também pelo setor privado brasileiro, de que a gente quer e vai fazer. Então, por favor, né, nos apoiem, tragam os melhores investidores para cá. E aí tem alguns pontos interessantes, né? Ali na COP de Dubai, por exemplo, a gente ouviu muito interesse em colocar recursos no Brasil, né? O mercado já é bastante competitivo, mas para outras searas. E aqui eu acho que é muito relevante, Rosana, o financiamento para o setor da agricultura, que já conta aí, por exemplo, com um programa de governo que era chamado de Agricultura de Baixo Carbono, o famoso ABC. Eles mudaram o nome para Renovagro, enfim, tem crédito rural disponível, mas não é disso que a gente está precisando. A gente agora está precisando de investimentos de outra ordem, inclusive capital privado, para poder fazer uma transformação muito mais rápida desse setor, tá? Ele é o segundo setor maior emissor no Brasil. Ele tem várias questões aí de reputação que volta e meia vem a decisões do Congresso Nacional, né, por conta de denúncias que acontecem de risco de desmatamento que o contamina. Então, esse é um setor que eu acho que assim, tem um potencial enorme em 2024 para atrair dinheiro que vai ajudá-lo a dar uma virada nessa chave. Então, essa é uma tendência dentro da tendência, eu diria. Muito bem. Vamos analisar agora mais uma tendência para esse ano: economia circular. Um olhar mais cuidadoso das empresas sobre os produtos e materiais. Então, as empresas vão fazer de tudo para reutilizar, reciclar, reaproveitar e até redesenhar os seus produtos e embalagens, exatamente visando menos desperdício e um consumo mais racional de recursos, Nathalie. Olha, eu acho essa tendência incrível, Rosana, porque a gente está ainda num modelo, né, que teve em vigor pelo menos nos últimos 30 anos de obsolescência programada. O que que é isso? É a gente comprar coisa que é feita para não durar, Já né? sabe que Então, vai daqui a tem 3, 5 anos, já sabe que vai quebrar, né? Sim, e vai da meia calça até o carro, passando, enfim, por uma série de outros produtos da nossa vida, né. Então, a economia circular, ela vem com uma abordagem muito radical e muito radical nesse sentido, mudar as coisas pela raiz, né. Porque hoje o desperdício, ele é pelo design, as coisas são desenhadas para desperdiçar, para a gente, não ter durabilidade. Então, essa é uma tendência forte e ela é tão, preciosa e ela vai desde segmentos, por exemplo, como a mineração, em que hoje a gente tem uma força grande na discussão de que a gente não tem que minerar mais, a gente tem que tentar reciclar os metais que estão aí disponíveis, inclusive para fazer a transição para baixo carbono, né? Então tem uma coisa forte aqui da reciclagem de metais. E aí a gente pode extrapolar isso para a vida, né, das pessoas. Por exemplo, aqui no Brasil ficou clara a questão da relação entre ouro, né, e garimpo ilegal e contaminação por mercúrio. Então, algo muito grave, muito sério, e que, bom, tem muita gente que gostaria de consumir ouro ainda, né, que tem uma questão aí, não só do mercado de luxo, mas, enfim, essas pessoas podem ir para o reciclado, podem ir para o ouro Uhum. reciclado, podem, né, passar. Então, estou dando alguns exemplos muito assim, eu acho que até, enfim, triviais ou não, mas para a gente lembrar que tem esse lado da conversa e o outro lado da economia circular, que eu realmente espero que a gente possa ver, é a gente, nos casos em que a reciclagem ela não vai acontecer, e aí a gente está falando de plástico, principalmente, a reciclabilidade é muito baixa e quando ela existe, né, quando a gente tem capacidade de fazer reciclagem, é muito difícil ou não tem estrutura. Hoje, menos de 10% dos plásticos no Brasil, eles acabam, enfim, sendo reciclados. Então, tem um problemaço aqui para a gente resolver, e que se a gente não resolve, desemboca no mar, enfim. Então, a economia circular, ela vem para isso, e na questão dos plásticos, é uma tendência e, na verdade, também uma pressão sobre principalmente a indústria manufatureira para que haja uma mudança radical, né? Que a gente possa de fato reduzir, que a gente não precise tanto, especialmente dos chamados descartáveis aí
ou de uso único, né, que a gente tem visto até um combate meio social, a gente vê nas redes sociais as pessoas cada vez mais recusando, dizendo: "Eu não vou usar canudo, eu não vou usar determinadas coisas, sachê", né. Uhum. Então é uma coisa que afeta a nossa vida diretamente, mas que depende das empresas realmente tomarem decisões e implementarem medidas nesse sentido. Vamos lá para a próxima tendência: valorização da biodiversidade e do verde. Muitos projetos sobre manutenção e regeneração de áreas verdes. Isso aí você deita e rola, hein, Nathalie? Pois é, Rosana, eu acho que aí é uma tendência até para 2025, né, uma caminhada que a gente vai fazer no Brasil, daqui até a COP de Belém, que se espera seja, assim, a COP da natureza, então se Dubai foi a COP do petróleo, a gente gostaria muito, vai, eu acho que trabalhar para ser Belém a COP da natureza e olha, eu sei que há muitos desafios logísticos, mas eu realmente estou muito confiante que a COP de Belém pode ser a melhor COP de todos os tempos. Agora, muita gente diz, Realmente. Nathalie, que na COP de Belém a gente ainda vai ter que segurar a onda da COP de Dubai, porque no Azerbaijão, no ano que vem, a gente não vai conseguir endereçar essa questão do uso dos combustíveis fósseis. Então, vai ser aqui no Brasil, em Belém, que de alguma forma a gente vai ter que dar jeito nisso. Rosana, eu discordo disso, vou explicar o porquê. O ano que vem é uma COP de financiamento. É Uhum, o ano em que toda essa história do dinheiro, que não podia ser tratada em Dubai, porque existe uma coisa na diplomacia climática que você dá mandato para uma determinada conferência resolver, e aí ela não pode antecipar, ela não pode prejulgar o que vem depois, tá? uhum. Então tem um tempo das coisas. Então, a COP lá do Azerbaijão, ela vai ser muito, muito importante por ter esse mandato do financiamento, tá? Ela não é só um ponto de passagem até Belém. Agora, você tem razão em relação ao ponto de que se a gente não resolver no Azerbaijão, aí vai sobrar sim para ser resolvido por nós aqui em Belém. E vem com força o financiamento relativo à natureza, que eu acho que esse sim não vai ser tratado no Azerbaijão, né? É algo que vai sobrar para a gente, no bom sentido. Eu acho que ser criativo, trazer novidades. E sim, é uma tendência, só para pegar o ponto que você trouxe antes, a gente hoje está vendo no Brasil novos negócios surgindo, por exemplo, em relação à restauração florestal, à regeneração, né? A economia da regeneração ela está crescendo e eu acho que é muito bom porque a gente sai daquela lógica de diminuir impacto para uma lógica de dar impacto positivo, da gente devolver para a natureza aquilo que a gente recebe. Então, é uma tendência que está bem forte, eu acho que em vários mercados, inclusive. Muito bem. Próxima tendência: tecnologias. Empresas vão priorizar inteligência artificial, privacidade dos dados e segurança cibernética. Bom, a gente está vendo aí uma briga grande, né, para usar uma terminologia popular, briga de cachorro grande, com relação às grandes empresas de tecnologia. E eu acho que isso já que também desceu para o nível das empresas, inclusive pequenas, né, da gente, claro, aproveitar o ônus e o bônus da inteligência artificial. Então, já tem muita gente cortando custo, sendo mais eficiente, porque começou a usar certas tecnologias aí. Mas, por outro lado, toda a questão da segurança, e aqui com a entrada principalmente de reconhecimento facial, a gente tem que ser muito cuidadoso. Não tem regulação ainda muito clara sobre isso. Então, é esse ponto que eu acredito que a gente vai ter que. A gente vai ver cada vez mais, né, soluções mais micro lidando com isso. A última tendência: engajamento, uma pressão grande da sociedade pela adoção de critérios ESG, não apenas por parte das empresas, mas também pelos gestores públicos. Rosana, essa tendência eu acho que é quase uma. É uma É um clamor popular, realmente, né? Uhum. Porque, veja, a gente está nesse momento de crises em escala planetária, acho que a mudança do clima é uma delas, a perda da biodiversidade é outra, né? E os governos sozinhos não vão dar conta, não vão resolver isso. Mas há sempre uma tendência instalada no seio dos governos de acharem que alguns poucos se reunindo em gabinetes eles vão dar conta do recado. E essa é uma infeliz tendência ou prática, né, que está colocada mundo afora. Então, agora, bom, a gente viu em todas as COPs uma pressão forte, mas agora, especialmente daqui até Belém,
quando os países vão ter que, por exemplo, decidir as suas novas metas climáticas, não vai ter como fazer isso sem garantir legitimidade, ou seja, que o engajamento ele seja feito, e mais do que simplesmente abrir espaço para a sociedade falar, realmente ouvir, né? Não adianta só escutar e depois, enfim, falar, ok, a gente fez aqui, ticamos a caixinha, né, do engajamento. Não, tem que ser uma troca. E, claro, estou aqui dando exemplo de governos onde essa matéria é essencial, porque senão a gente não vai ter apoio para implementar metas ambiciosas, tá? Isso tem que lembrar também, assim, a gente agora vai começar a olhar as emissões de setores como agro, como energia, né, com a queda do desmatamento, esses dois viram a bola da vez. São setores que têm uma grande contribuição para o PIB, que têm aí uma participação grande no comércio. Então, é diferente do desmatamento, que é ilegal, que todo mundo concorda que tem que acabar, né? Nesses segmentos, a descarbonização vai depender de mais participação, endosso. Então, aqui a gente tem uma tendência muito forte e um clamor. Agora, nas empresas, a gente tem que pensar a mesma coisa, porque todos os consumidores estão essencialmente na rede social, está todo mundo conectado, então não basta, enfim, a empresa dizer que é diversa, fazer uma propaganda bonita, né, que faça, por exemplo, menção a questão da igualdade racial, por exemplo, que é uma matéria super crítica, mas ignorar, enfim, aquilo que os seus consumidores têm a dizer. Então, esse espaço de troca, eu acho que engajamento é isso, é esse espaço de troca, esse canal aberto, e obviamente não é nada fácil, porque não é só abrir o canal, você tem que manter, você tem que recepcionar críticas, e tem que ser capaz de se renovar, enfim, se reinventar a partir disso. Nathalie, depois de todas essas 10 tendências que nós trouxemos aqui, eu queria que você resumisse a alma de 2024 com relação à agenda ESG. Eu acho que vai ser a produção de natureza e de regeneração, porque eu acho que tudo isso que a gente falou está no cerne, né, do bem viver, do bem-estar, tanto dos indivíduos quanto, enfim, do coletivo. E me vem muito essa coisa de natureza e regeneração, porque eu acho que passa, né, por todos nós, do micro ao macro. Então, eu ficaria com essa palavra da regeneração. Muito bem. Nathalie, quero te agradecer imensamente a sua participação aqui no CBN Sustentabilidade. Você que é para mim uma fonte a qual eu recorro sempre quando tenho dúvidas, quando eu quero aprofundar meus comentários aqui na CBN. Um beijo para você e que esse ano seja realmente um ano mais Obrigada. positivo, né? Que a gente consiga encarar todos os desafios da Agenda Verde de uma forma responsável, de uma forma muito séria e profunda. Obrigada a você, Rosana. É um imenso prazer e eu estou com você. Acho que 2024 vai ser o ano aí do entusiasmo e também da responsabilidade. Então, vamos juntas. Eu conversei com a Nathalie Unterstel, presidente do Instituto Talanoa, uma organização dedicada a políticas climáticas. Além de ter acesso a conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma preferida. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade, minha linda produtora, Laura Capellucenic, nos trabalhos técnicos, a outra linda, Débora Gonçalves, e na edição, Rafael Furugem. Um beijo para você, até semana que vem. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.